noção disso, e alguns de nós não têm pensado. Mas a gente não sabe o que vai acontecer em relação ao futuro dessas crianças e desses adolescentes e jovens. Mas com certeza isso vai ficar gravado na memória deles. E quando lá na frente, independente do que aconteça, daqui para frente na história deles, daqui a 5, 10, 15 anos, com certeza, gente, eles vão se lembrar disso. Verdade. Eles vão saber que vinham no monte, que tinha uma senhora que era vizinha da minha mãe e que levava a gente para o monte. E lá tinha uns crentes que cantavam com a gente e que falavam de Jesus. E isso vai impactar no futuro, sim, para que Deus possa trabalhar no coração deles, o Espírito Santo possa influenciar, para que eles se sintam de fato atraídos por Jesus. Porque é o que a gente falou de manhã na igreja. Às vezes, no nascimento da fé, a gente não tem, assim como o bebê com a mãe, ele não tem consciência do amor. Às vezes, hoje, eles podem não ter consciência do amor de Deus por eles. Mas isso vai criar memórias, e essas memórias é que vão permitir o Espírito Santo atuar, para que eles, no futuro, possam escolher qual caminho eles querem seguir. Então, isso aqui é uma experiência que vai marcar. Pelo lugar, porque é um caminho difícil, pedregoso, porque é no monte, porque era numa cabana de lona, que tinha lá em cima, e era uma lona meio rasgada. Tudo isso vai construindo uma memória afetiva. E eu achei muito legal. Essas crianças todas aqui, é uma bênção de Deus elas terem aceitado um convite para vir aqui. Porque elas poderiam simplesmente, não quero, eu quero ficar em casa, eu quero ver televisão, eu quero brincar. Não é? Elas podiam querer fazer qualquer coisa, porque elas não têm esse compromisso ainda com Deus. Mas elas aceitaram o convite e estão aqui para a honra e glória de Deus. E que Deus possa verdadeiramente abençoar cada um deles. Amém. E cada um dos irmãos também, para que não desistam deles, não é verdade? Eu queria conversar com vocês, crianças, adolescentes, jovens, sobre um tema que pode ser que vocês hoje não entendam perfeitamente, mas que no futuro ele pode fazer a diferença nas escolhas de vocês. Eu queria conversar com vocês sobre perdas eternas. Esqueçam o gatinho, deixem o gatinho para lá, fazer o passeio dele, não se importem com ele. Prestem atenção, nós vamos conversar sobre perdas eternas. E por que eu escolhi falar sobre perdas eternas? Porque eu sou uma mulher, tenho 54 anos. Eu, quando eu era do tamanhozinho de vocês, eu não sabia que todas as coisas que a gente faz geram na nossa vida consequências. E nas consequências podem vir as perdas eternas. E agora que você, Guilherme, tem quantos anos? 12 anos. Você tem quantos anos? 13. Você tem quantos anos? 13. Você? 15. Olha só. Agora é a hora de vocês pensarem. Jamile, né? Jamile, quantos anos você tem? 11. É a hora que vocês podem escolher fazer o certo para não colher consequências que geram perdas eternas. Eu, na minha vida, tenho 54 anos, eu disse para vocês, eu tenho perdas eternas. No carro, a Osvânia, quando vínhamos para cá, nós vimos uma noiva se preparando. Eu acho que ela estava indo para o casamento. E aí a Osvânia perguntou assim para mim, Mônica, você se vestiu assim e foi assim para a igreja? Eu disse para ela, não, eu não fui assim. Você tem vontade de um dia se casar de noiva na igreja? É bonito, não é? Quem vai dizer que é feio? Não é bonito? Aquele vestidão branco. Você deve ter casado assim. Aquele vestidão branco. Aquele véu comprido. Pois é. Eu, por causa das perdas eternas da minha vida, que eu acarretei por causa das minhas escolhas erradas, eu não tive esse privilégio de poder entrar na igreja com um vestido branco bonito, virgem. E eu vou dizer para vocês uma coisa, para os mais velhos, não se iludam. As crianças sabem o que é virgem, não sabem? Não se iludam.
Não pense que eles são bobos. Eles sabem o que é ser virgem. Eles sabem o que é fazer sexo. Não se iludam. Eu aprendi a falar com adolescentes porque eu sei que eles sabem tudo o que muitos mais velhos pensam que eles não sabem. Nossa, vai falar de virgem para uma criança? Criança sabe o que é ser virgem. E depois que você deixa de ser virgem, se você é uma pessoa cristã, você perde o direito de entrar na igreja vestida de noiva, com vestido branco, comprido, bonito, com véu, porque aquilo ali é para as moças virgens. Então, quando as moças deixam de ser virgens, elas podem casar, como eu casei com meu marido. Mas elas não podem usufruir do privilégio de vestir aquele lindo vestido branco. Entendeu? Porque que é uma perda eterna? Porque eternamente eu perdi o direito de me vestir de noiva e entrar na igreja como uma virgem. Porque eu não era mais virgem. Entendeu? Foi uma coisa errada que eu fiz e eu colhi uma consequência que é eterna. Aí eu queria lembrar com vocês uma história. Tem um personagem na Bíblia que o nome dele é Sansão. Quem já ouviu esse nome, Sansão? Você nunca ouviu falar esse nome, Sansão? Não. Quem mais não ouviu? Você já ouviu falar? Vocês já ouviram? Você já ouviu falar Sansão? Ele já ouviu também. Ele não lembra, talvez? Ele já ouviu. Você já ouviu falar de Sansão? Você já ouviu? Você já ouviu falar de Sansão? Sansão foi um homem o quê? Muito o quê? Muito forte. Muito forte. Ele nasceu para ser juiz no povo de Israel. E sabem o que é juiz? Sabem o que é juiz? Que julga as É causas. aquele que julga. Juiz é quando você comete um crime, você vai ser julgado por um juiz. Sansão nasceu para ser juiz no povo de Israel. Era provavelmente, eu penso, um homem bonito. E forte ele era, porque a Bíblia diz que ele era muito forte. Ele matava um leão com as próprias mãos. Tu tem coragem de matar um leão? Muito menos com as próprias mãos. Sansão matava um leão com as próprias mãos. E esse homem forte e bonito, ele precisava se casar com uma mulher que fosse do povo de Deus, que fosse uma chamada israelita. Vamos trazer para nossa língua hoje que fosse crente, sabe? Sansão tinha que casar com uma moça crente, uma moça da igreja. Mas Sansão, ele começou a olhar para moças que não eram crentes. E quando ele começou a olhar para moças que não eram crentes, os olhos dele enganaram ele, porque ele só olhava a beleza exterior. E as moças que não eram crentes, tem um detalhe, olha bem o que eu vou te falar. As moças que não eram crentes, elas eram safadinhas. Sabem o que é uma moça safadinha? Sabe, né? Às vezes a tua mãe pensa que tu não sabe. Mas tu sabe o que é uma moça safadinha, não sabe? A moça crente, ela é uma moça que ela se comporta de um jeito. Ela preserva a virgindade dela. Ela preserva a pureza dela. Ela não deixa o namorado, porque vocês são novinhas ainda, mas daqui a pouco vocês vão namorar. Elas não deixam, as moças crentes, o namorado colocar a mão no seio delas. A moça crente não deixa o namorado colocar a mão nas coxas dela. A moça crente não deixa o namorado abusar do corpo dela. E Sansão queria uma moça safadinha. Entendeu, Guilherme? O perigo? Sansão queria aquela que deixava dar muito beijo fogoso na boca. Sansão queria aquela moça que deixava colocar a mão onde não podia. E aí ele foi enganado pelos próprios olhos dele. E o que aconteceu? Ele foi preso pelos inimigos do povo de Israel. O sol resolveu ficar bem no meu olho mesmo. Ele foi preso pelos inimigos do povo de Deus,
e quase perdeu a sua salvação. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda atuou na vida dele e ele morreu, mas não perdeu a salvação. Mas sabe o que ele perdeu? O direito de ser juiz sobre o povo de Israel. Isso é uma perda eterna, porque ele nasceu para ser juiz e sabe quando que ele foi juiz? E por que ele não foi juiz? Segundo o que eu expliquei aqui. Por que ele não foi juiz? Como que é o seu nome? Lohane? Lohane, você entendeu o que eu expliquei? Ou não? Ou mais ou menos? Sansão era crente, escolheu namorar uma moça que não era crente. E por causa disso, ele foi preso pelos inimigos do povo judeu. E aí ele nasceu para ser juiz e sabe o que ele não foi? Juiz. E se Sansão tivesse sido juiz, tivesse casado com uma moça crente, que maravilha pode ser que tinha sido. Mas nunca saberemos. Porque ele não foi, e sabe o que mais, Guilherme? Nunca será. Nunca será. Ele não foi e nunca mais será, gente. Porque acabou, foi a chance dele que ele perdeu. Aí, eu contei pra vocês a minha experiência de que eu não pude casar com aquele vestido bonito. Que toda moça sonha casar. Vocês, se fizerem a escolha correta, se ele fizer uma escolha correta, se você fizer uma escolha correta para sua vida, você, cada um, desde os pequenininhos até as maiores, pode ser que na sua vida você nunca tenha uma perda eterna, entendeu? Depende do que você vai escolher, Jamília. Se você vai escolher fazer as coisas que são corretas, guardar o seu corpo, principalmente, quando falamos do casamento, principalmente isso, guardar o seu corpo, não deixar ninguém abusar de você, não arrumar um namorado que só quer se aproveitar do seu corpo, só quer fazer sexo, entendeu? E depois te largar pra lá. Se você fizer a escolha correta, você nunca vai ter uma perda eterna. Você vai ter o privilégio, qual é seu nome mesmo? Yasmin. Você vai ter o privilégio de um dia vestir aquele vestido branco bonito, lindo, que toda moça sonha em vestir, entrar na igreja com aquela cauda comprida, bonita, diante de um rapaz bom, entendeu? Que respeitou você, para se casar com você, seu marido e pai dos seus filhos. Entendeu isso que eu falei? Então, o que é uma perda eterna? É um direito, um privilégio que você perde e nunca mais na vida você vai ter de volta. Tem como ficar virgem de novo? Não. Tem jeito, meninas, moças? Tem jeito? Depois que perdeu, ó, acabou, c'est fini. Então, qual é a solução? Fazer a escolha correta, no tempo certo, com a orientação de Deus, pensando no seu futuro e nas perdas que você não quer ter nessa vida. Vocês conseguiram entender isso que eu falei? Sim. Entenderam a história de Sansão? As maiorzinhas entenderam muito bem, não entenderam? As pequenininhas não vão entender tudo. Essazinha aqui, a Lohane, por exemplo, ela pode não ter entendido tudo, mas você entendeu um pouquinho do que eu falei, não entendeu? Você entendeu um pouquinho do que eu falei, não entendeu? Ela prestou atenção. Você entendeu o que eu falei? Então você, no seu caso, você não vai vestir de noiva, porque você é o noivo. Você é o príncipe. Então você tem que ser aquele que respeita as moças, entendeu? Para que você também, diante de Deus, não perca o privilégio de ser um rapaz que pôde entrar na igreja com uma moça virgem, porque você não abusou dela. Entendeu? Então esse é o papel do príncipe, viu, Guilherme? Porque senão, se você promove na vida de uma moça uma perda eterna, essa perda é sua também. Então aqui entra também a sua responsabilidade diante das moças. Entenderam? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, os irmãos. Não se iludam. Crianças, adolescentes e jovens sabem muito mais do que vocês imaginam sobre sexo e sobre outras coisinhas mais que às vezes a gente tem vergonha de falar para eles e eles sabem tudo. Se eu perguntar para uma moça dessa daqui, por exemplo,
Você sabe o que é um nude? Tem pai e mãe que não sabe o que é um nude. Mas ela sabe, acabou de dizer, ela sabe, elas sabem. Todos eles aqui sabem, com exceção do Ícaro, talvez. Ele sabe também. Ele sabe também? Você sabe, Jamil, o que é? Você não sabe. Ele sabe. Ele não sabe. Talvez pelo nome ele não saiba. Não, mas ele sabe que ele é bem espertinho. Ele sabe. E tem pai e mãe em casa achando que se não deve conversar, porque eles não sabem o que é. Irmãos, eles sabem. E se nós não tivermos a coragem de conversar com eles, de explicar por que não deve fazer um nude, qual a consequência de fazer um nude, meninas? Vocês vão mostrar o seu corpo para alguém do outro lado? Sabe o que esse alguém vai fazer, meninas? Ele vai mostrar para todos os outros meninos. Não se iludam, você manda um nude para um rapazinho. E ele mostra para todos os coleguinhas dele. E todo mundo, no fim das contas, viu seu seio. E depois, às vezes, eles divulgam ainda na escola. E sabe o que as meninas ficam? Às vezes, algumas com vergonha, chegam a não querer voltar na escola e outras tiram a própria vida. Com vergonha depois daquilo que fez. Então, assim, a gente precisa explicar para eles o que é sexo, porque o nude não é bom, porque não é conveniente, as consequências, o perigo e tudo mais. Eu não vou falar mais porque, tá vendo? Eu falo além da conta. Não pode dar a palavra para mim que eu não paro de falar. Mas eu deixo esse recado aqui para os irmãos. Não tenham preconceito de juntar e falar e ensinar às adolescentes e aos adolescentes qual o perigo e a consequência de você expor o seu corpo, de você cair em uma conversa leviana pela internet, de você deixar abusarem do seu corpo. A gente tem que falar, instruir e ensinar, porque essa é a nossa missão nessa fase da vida deles, tá bom? Eu desejo de verdade, de coração, que Deus abençoe a todos vocês, a irmã pela iniciativa desse trabalho e a todos os irmãos que abraçaram essa causa junto com ela. É uma responsabilidade que Deus colocou na mão de vocês. Agora vocês têm que saber o que fazer com esse compromisso, com essa responsabilidade. Amém. Que Deus possa abençoar, tá bom? Eu fiquei muito feliz de subir aqui nesse monte, de fazer essa reunião aqui nesse monte com vocês. E nenhum deles vai esquecer. Pode ter certeza. Nenhum deles vai esquecer a reunião do monte. Os estudos do monte. Isso vai marcar a história da vida deles. Eu queria pedir para a gente cantar um corinho, que eu vou pedir a Edra para puxar para nós, para a gente ensinar aqueles que não sabem, que é... Caminhando eu vou para Canaã. Pronto. Ajuda a gente, Ed. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não for, não impeça eu ir. Se você não for, não impeça eu ir. Se você não for, não impeça eu ir. glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Muito obrigado.